muito bom saber que Deus tem usado essas circunstâncias todas. Essa semana tem usado a Bíblia, tem usado os louvores para poder falar com você. E é muito bom mesmo. Saber que tinha gente dizendo, pastor, hoje é sábado? Está parecendo culto de sábado? Né? Que bom. E você que acompanha a gente pelo Instagram agora, eu estou aqui? Do lado de cá? É. Você que acompanha a gente pelo Instagram agora, compartilha aí esse link para que mais gente chegue com a gente ao vivo. E você que está assistindo esse culto agora pelo YouTube, gravado, então, na manhã dessa quinta-feira, compartilha também esse momento para que mais gente possa ter acesso à mensagem dessa noite. E se você puder, está aqui amanhã, presencialmente, ou melhor, hoje, né? Você vai estar assistindo agora na manhã de quinta-feira. Nessa noite de quinta-feira, às 19h30, a gente vai ter o nosso lanchinho. Às 20 horas a gente começa o nosso programa e você vai ser sempre muito bem-vindo em nosso meio. A gente vai querer muito ter você perto da gente, se assim for possível. Mas a gente hoje entra no nosso quinto tema dessa nossa série, dessa nossa semana. Tanto costume de falar de série, né? É uma semana de oração. Estamos hoje na nossa quarta-feira, nosso quinto tema. E eu convido você a abrir tua Bíblia, ligar tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 25. 2 Reis, no capítulo 25. Eu estou falando muito de exílio. O tema da nossa semana é exilados. A experiência do exílio não foi uma experiência pacífica. Não foi uma experiência tranquila. 2 Reis, capítulo 25, é a descrição bíblica do modo, do momento, do como o exílio chegou, de que forma os caldeus, os babilônicos chegaram a Jerusalém, como esse processo se deu. 2 Reis, capítulo 25, a partir do verso 1, e a Bíblia diz assim: Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade, construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias, logo 2 anos. 2 anos. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as 2 muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele. E então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Ter caldeus cercando Jerusalém não foi uma boa experiência. O exílio não começa aqui com isso, não começa com esse ato de guerra. Ele havia começado um pouquinho antes. 5 anos antes, Daniel e seus amigos e os príncipes de Jerusalém já haviam sido levados para a Babilônia, já faziam parte da corte de Nabucodonosor. A violência fez parte do processo de tomada de Jerusalém. A violência fazia parte do processo de tomada de terras e reinos por povos maiores e mais fortes naquele período. É possível que você já tenha lido, ou se você frequenta normalmente esse lugar, já me ouviu falando da violência dos assírios, por exemplo. Da maldade de um povo que pintava suas paredes, as obras de arte dos assírios, eram cenas de violência explícita. A violência fazia parte da vida daquelas pessoas. E a misericórdia não era uma característica vista de modo comum. Babilônia e seu exército cerca Jerusalém.
Por 2 anos, Jerusalém está cercada. Nesses 2 anos, a comida termina. E os relatos históricos desse período é terrível, são terríveis. As histórias são horrorosas. Os detalhes são tenebrosos. Logo, o exílio traz para todos aqueles que viveram essa experiência marcas muito claras de violência, maldade, morte. Pensa para Zedequias, o rei de Jerusalém, o rei de Judá. O homem que foge para comer, foge como uma forma de tentar buscar alguma espécie, alguma forma de sobrevivência para si. Os seus soldados o abandonam. Não havia mais ordem, não havia mais respeito. A autoridade de um rei, a autoridade da coroa. Zedequias vê seus filhos sendo mortos. E não apenas Zedequias viu isso acontecer. Muita gente viu no ato do exílio acontecer, caldeus sendo extremamente maus, agressivos e violentos. E agora era exatamente com esse povo e convivendo com eles, sendo vizinho deles, que cada exilado deveria viver. Eu tenho dito para você a cada semana, não, a cada dia, eu estou ainda com essa história de série na cabeça, a cada dia dessa semana, que na vida do exílio, Deus queria e chamava Israel para um comportamento um tanto quanto natural. A gente viu ontem, por exemplo, o desejo de Deus de plantem vinhas, construam casas, se casem, invistam aqui, cresçam aqui, não parem de crescer, tratem Babilônia como se fosse Jerusalém. O problema é como tratar uma terra e pessoas que me foram tão desrespeitosas, agressivas, violentas, como tratar gente tão má como se fosse gente de casa. Como tratar gente indigna, gente ruim, gente corrupta, gente que tem as piores tendências, isso está sendo visto, o comportamento e o modo como lidaram com Jerusalém. Pensa a cena, imaginem as cenas de mães desesperadas de fome, o que fazer com seus filhos chorando. Olhavam os soldados lá embaixo e diziam, ele está chorando de fome, mate ele. Soldados caldeus diziam isso, mate seu filho se ele está com fome. E se você está com fome, asse-o. Alimente-se dele. Pois exatamente esse trauma de conviver com esse tipo de gente que agora Israel teria. Se você acha que convive com gente ruim, imagine a cena de quem agora vê sua casa sendo destruída, todos os seus bens sendo saqueados, a sua cidade amada sendo destruída, fogo tomando conta daquilo que era seu. E alguém conscientemente, para lhe fazer mal e para te humilhar, toma os melhores do seu povo, leva-os para a Babilônia. E a descrição desse momento, feita pelo profeta Daniel, eu te convido a Daniel no capítulo 1, nos versos de 1 a 4, a esse momento, então um pouco antes dessa cena desse cerco, mas no ato de levar Daniel para a Babilônia, uma decisão já havia sido tomada, e junto com Daniel e os príncipes de Jerusalém, algumas coisas haviam sido levadas também. Daniel capítulo 1, nos versos de 1 a 4, no ano 3º do reinado de Joaquim, que é o mesmo nome para Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Dentre esses, ali estava Daniel. Daniel, Ananias, Azarias e
Misael, verdade, Misa, desculpa. Tá vendo? Só esquecendo de você, bicho. A que ponto nós chegamos? Na verdade, ninguém esqueceu, né, Renato? Isso aí, ainda bem, ninguém esquece do Misa. Então são os 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É porque eu esqueci do Misael, perdi a ordem. Tá vendo, Misael? Vamos lá. Os 4 jovens são levados para a Babilônia. Os 4 são comandados pelo chefe dos eunucos. Logo, não havia humilhação maior para Daniel, Ananias, Misael e Azarias do que serem feitos eunucos. A Babilônia humilhou os homens mais inteligentes de Israel, os castrando, impossibilitando de terem filhos, família, futuro. Logo, os dissolveria na realidade da cultura caldeia. Não seriam mais parte de um povo de Deus. A Bíblia já trataria cada eunuco como alguém amaldiçoado pela impossibilidade de gerar em crescimento. Diante de tudo isso, humilhados ao verem os seus melhores sendo destruídos, humilhados ao verem sua terra destruída, humilhados ao serem saqueados, ao verem os tesouros de Deus sendo levados para os deuses babilônicos agora, e tudo aquilo que Jerusalém tinha, as belezas, a glória, o povo, tudo termina, tudo acaba, tudo se dissolve, e agora eu tenho que conviver com gente de Babilônia, eu tenho que morar em Babilônia por 70 anos, como eu te falei anteontem, 70 anos. Como conviver com gente assim? Como conviver com gente tão má, tão perversa? Como lidar com o pior? Então, naquele que é o nosso texto base dessa semana, te convido a Jeremias capítulo 29. E por favor, se você puder, a grifar, a deixar claro o verso 7, que é o nosso texto de hoje. Jeremias capítulo 29, no verso 7. E aqui está projetada a nova versão internacional, mas eu uso a Nova Almeida Revista Atualizada neste momento, então algumas palavras são diferentes e o sentido pode se alterar um pouquinho. Por isso, eu me apego agora à minha versão, não a essa, mas Jeremias capítulo 29, no verso 7, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, mesmo que os sentidos não mudem o contexto. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O conceito aqui é prosperidade, está tudo certo. Mas para deixar bem claro o que quer dizer prosperidade aqui, a palavra hebraica, na verdade aramaica aqui, traduzida como prosperidade na nova versão internacional, é melhor compreendida como paz. E talvez tenha o seu sentido mais completo com paz. Paz. O que Deus manda Israel, que está em Babilônia, fazer é: procurem a paz da cidade. Deus olha para cada exilado, convivendo com o pior, e diz: procurem a paz. O que isso quer dizer? Se não ficou claro? Deus está dizendo: não se organizem em movimentos violentos. Não se organizem na busca de tentar resolver esse problema pelo meio do big stick, pelo meio da força. Vocês não vão sair do exílio se organizando em milícias e lutando contra os caldeus. Vocês não vão sair ou vencer esta crise por meio da violência ou da vingança. Vocês não vão resolver o seu problema usando as estratégias das mais diferentes, se alinhando com outros povos, talvez buscando o Egito de novo, algo que Israel fez bastante durante o exílio. Buscava o Egito e tentava, de todas as formas, pelo meio da força, serem libertos, e todas as vezes que buscavam o Egito, a sua realidade só piorava. O que Deus está dizendo é: busquem a paz no meio de gente ruim. Existe algo mais inútil do que ser pacífico com quem é violento e só aprendeu a ser violento? Existe algo mais, parece que não faz muito sentido
pisam no seu calo e você só diz, ai. Pisam de novo e a única coisa que você diz é, ai. Você talvez no máximo tira o pé, mas vão lá e pisam outra vez. E pisam de novo. E você vai dizer, ai, só está tirando o pé do lugar para que pisem menos. Então você fica numa brincadeira maldosa e perversa de alguém que ao seu redor só quer te fazer mal e conscientemente pretende te fazer mal, planejou te fazer mal, sonha todos os dias em te fazer mal, se organiza para te fazer mal, propõe o mal. E então Deus vira para Israel e diz, para este povo, orem pela paz, busquem a paz, trabalhem pela paz, porque a paz deles é a tua paz. Então não gere conflito, não gere crise, não piore o que já é ruim, não agrave o que é ruim, não haja sobre esse padrão, não trate o mundo como o mundo te trata. Talvez a maior loucura de tudo isso é pensar que antes de alguns elementos bíblicos serem escritos, o filósofo grego Sócrates já dizia, eu prefiro sofrer os efeitos do mal do que ser o causador do mesmo. Porque posso colocar minha cabeça no travesseiro sabendo que não foi eu a fazer mal nenhum a alguém. Se eu colocar a cabeça no travesseiro e ela sangrar, não foi a minha mão que fez ninguém sangrar. Pior é aquele que sofre do remorso de ter feito mal do que aquele que sofre com a dor de ter sofrido mal. Era a tese de Sócrates. O problema é que, no nosso mundo atual, enxergar isso como algo positivo ou possível, para alguns é ingenuidade, para outros é loucura, para outros ainda é abrir espaço para que o mal prevaleça. Se eu não luto contra, se eu não trabalho contra, se eu não se eu não pago a maldade com também violência e maldade, se eu não dou às pessoas aquilo que elas merecem, sou ainda capaz de dizer, eu sou instrumento de Deus para o juízo, para a justiça dele. Já vi muitos irmãos dizendo isso. Se alguém não for justo, se alguém não se vingar, como este indivíduo pode aprender que o que ele fez está errado? Se eu não devolver a pisada no calo, mas do mesmo jeito, no mesmo lugar, para fazer ele sofrer do mesmo jeito que eu sofri, como ele vai saber que isso dói? O problema é que maldade não tem fim. O que Deus está olhando para Israel é dizer, e eu volto para o verso 7. Deus diz, procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei. Orem por ela, porque na sua paz vocês terão paz. Busquem a prosperidade, queiram o melhor para ela. Queiram o melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Porque se elas viverem em paz, você também vive em paz. Então você vai me dizer, pastor, como viver isso, né? Como construir esse tipo de sentimento no coração? Primeira coisa que Deus queria avisar para Israel é que não compensa lidar com a perversidade e com mais perversidade. Não compensa. Não compensa por quê? Não compensa porque, querendo ou não, você é mais um, agindo com perversidade, num mundo onde, por tantas vezes, a perversidade é comum, a maldade é comum, e então, nesse ambiente, e desse ambiente, espero que nenhum de nós aqui seja especialista. Por vezes, fazer a maldade ou reagir com vingança vai significar gerar ainda mais mal para um mundo já tão mau. De que jeito eu posso resolver uma comida muito salgada? Sabe, se o feijão está extremamente salgado, eu vou cozinhar mais e vou misturar aquilo ali para que esses elementos se temperem. Mas eu preciso de algo totalmente oposto para tentar controlar o pior. Eu preciso de algo totalmente diferente para controlar o pior. Então aqui vai o segundo grande elemento para Deus. Se Babilônia é o lugar e o centro da maldade, se não houver bondade em Babilônia, o que Babilônia se transforma? Se a maldade é o comum, se a perversidade é o natural, onde tudo isso vai dar? Se maldade é o único modo
como Babilônia consegue lidar com sua vida ou com sua história. Qual é o fim de um ambiente que apenas tem a maldade como padrão? O que é o resultado de uma realidade que não consegue enxergar nada mais além de que um único padrão de vida? O que Deus está dizendo para Israel é: sejam antagônicos, ofereçam um contraponto, busquem paz de quem quis destruir vocês. Mas lembre-se sempre disso. Deus não propõe nada que Ele não venha ajudar a construir. Deus não está propondo nada para Israel que Ele não viesse correndo ajudar a construir. Deus não está propondo nada para você hoje que Ele não venha correndo ajudar a construir. A grande questão é que quando no seu ambiente de trabalho as pessoas são más, e então você chega a ponto quase que de desistir, continuar naquele ambiente, porque há perversidade, as pessoas se ofendem, há maldade permanente, e aquele ambiente é mais do que competitivo, ele é danoso, ele é asqueroso, ele magoa as pessoas que estão ao seu redor. Então você começa a acreditar que você não nasceu para aquele ambiente, e que você não deveria estar ali. Seus vizinhos são horrorosos, são pessoas violentas, chatas, que tocam música alta todo dia, e você diz que não devia estar ali. Seu professor é uma mala, e você diz que não deveria estar na sala de aula dele, porque ele é insuportável. Seus colegas de turma são insuportáveis, e você diz que deveria estar num lugar maravilhoso. E então eu te digo, Deus te colocou aí para gerar um contraponto nesse ambiente. Deus te colocou onde te colocou, para que de alguma forma você seja a luz num lugar onde a luz é útil. Deus te colocou onde você está, para que de alguma forma você consiga ser diferente do comum. Diferente do comum. Ser pacificador é ser diferente do comum. A grande questão é que, então, muita gente, inclusive, vai pegar a Bíblia para dizer, mas Deus, em algum momento, dizia, não, olha, aqui se faz, aqui se paga, coisas do tipo. A gente vai usar textos do Antigo Testamento e dizer olho por olho e dente por dente. Beleza, ok. Para um momento, para um padrão, para o deserto principalmente. E hoje, amigos? E hoje? É importante que você saiba que a justiça é um elemento para Deus. Justiça e juízo são para Deus. Para nós, a função é única. Paz. 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 Deus nunca disse para você que o teu padrão para lidar com o violento é violência. Entenda isso como você quiser. Tem muita gente que acredita que, por exemplo, o padrão para todo criminoso seria a pena de morte. E quem te deu autorização para definir quando alguém termina a vida? Mas pastor, é mal demais, é ruim demais, é perverso demais. Pois para os perversos Deus diz, seja pacífico. Para o pior, Deus diz, seja pacífico. Por quê? Porque o mundo precisa de paz. É de gente que, mais do que levantar uma bandeira branca, não reaja com agressividade quando agressivos são comigo. Paz. Paz é uma decisão. Mas paz é a atuação de Deus em mim. Mas sabe o que mais alimenta a paz? É a certeza do juízo. Por incrível que pareça. Pois então Deus vira para Israel e vai dizer, através do profeta Abacuque, que é alguém que vive extremamente angustiado ao ver a maldade da Babilônia, e diz, Senhor, e eu já disse isso para você em outro momento essa semana, citando o próprio Abacuque, que diz, Senhor, e agora? Eles são perversos, são maus demais, o Senhor vai deixar a maldade deles prevalecer. Então, para Abacuque, no livro de Abacuque, no capítulo 2, nos versos de 2 a 5, do livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 2, nos versos de 2 a 5, Deus diz para Abacuque, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Deus falava dos caldeus. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura,
Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O que Deus está dizendo é, eu não estou cego. Você está achando que eu estou cego? Eu não estou cego. Eu estou vendo a maldade, eu estou vendo a perversidade. Mas quem define o juízo aqui sou eu. Não é teu papel pegar em arma para garantir justiça. Não é teu papel garantir justiça por qualquer ação que defina o fim da vida de ninguém. Não é teu papel dizer o que é certo e errado nesse mundo, a não ser Deus. Não é teu papel defender violência e vingança como um padrão. Teu papel é conseguir mostrar ao mundo paz, amor, misericórdia, a ponto de talvez fazer aquilo que seja o mais inútil dos atos. Qual seria o ato mais inútil? O que mais seria secar gelo, se não obedecer Jesus, de acordo à ordem dele, em Mateus capítulo 5, nos versos 43 e 44. Mateus capítulo 5, nos versos 43 e 44, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, esse era o padrão. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Logo essa ordem, a ideia de estabelecer paz, não era uma novidade ou apenas algo que fica perdido no passado, mas Jesus vai dizer aquilo que talvez seja a ordem das mais inúteis. Ame o seu inimigo. O seu amor pelo seu inimigo talvez não faça ele deixar de odiar você. Amar e querer o bem de quem te prejudica talvez não mude uma vírgula do modo como as pessoas tratam você. Mas Deus não te chama a esperar reações positivas aos teus sentimentos. Deus te chama a ser bom, amoroso e pacífico, até mesmo com quem quer ver tua cabeça rolando em algum lugar. Até mesmo com o pior, até mesmo com a pior das pessoas, até mesmo com o mais violento. Ame os teus inimigos. Ame os teus inimigos. Não que aqui haja uma foto de inimigos, mas é apenas uma lembrança de que no sonho de Deus, a sociedade que Ele constrói é assim. A sociedade que o Senhor sonha em construir não é centrada no você fez mal comigo, eu te pago, te devolvo do mesmo jeito. Te pergunto, que tipo de relacionamento sobreviveria assim? Pense no teu casamento sobre esse padrão. Pense nos relacionamentos que você vai construir centrado nesse padrão. Pense em qualquer coisa. Pense em qualquer relação de amizade que você tenha centrada nesse padrão. Com que tipo de gente você continuaria a conviver se ao fazer o mal com você, ou ao te tratarem mal, ou ao te traírem, você agora entende que o padrão tomou, levou, deu, vai receber também. Esse é o padrão que eu conheci, então beleza. Foi assim que me trataram, assim eu trato. Tem muitos pais hoje que morrem de medo da velhice. Porque durante boa parte da vida, com responsabilidades demais, trabalhando demais, entregaram os filhos para serem cuidados por babás e pela escola. E não tinham muito tempo para esses filhos. Tem pais que morrem de medo da velhice, com medo que os filhos façam a mesma coisa com eles. Então tem muita gente que entende, e eu conheço filhos que esperam a hora certa para dizer para eles, agora é a hora. Revenge, agora é minha vez. Asilo, é a hora deles. Eles vão para lá, vão ver como é bom. Creche de velhinhos. Você não é filho de Deus para tratar seus pais na velhice como eles te trataram. Você é filho de Deus para romper o ciclo da maldade e viver em paz. E tratar com misericórdia aqueles que foram ruins com você. Pastor, meu pai foi horrível. Beleza. Minha mãe foi violenta. Pessoas me magoaram, me machucaram. Eu não estou dizendo que você vai colocar dentro da sua casa. Mas você vai pedir a Deus meios para sustentá-los, apoiá-los, amá-los, perdoá-los, querer bem a eles. Pastor, isso é difícil demais. Pois é, por isso que a gente não está tratando disso num outro ambiente, senão no ambiente espiritual.
Porque quem vai gerar isso é aquele que te chama a fazer. É Deus que pode fazer isso. E é Deus que te chama a viver isso. Só não entenda que pagar mal com mal é o normal. Você pode até dizer, beleza, é o normal, todo mundo faz isso. Se você entende que maldade é normal, então não se assuste mais com a perversidade. Não se assuste mais com a violência. Não se assuste mais com os atos mais horrendos que você pode ver por aí. Não se assuste então mais com a perversidade. Não se assuste mais. Porque cada ato de maldade que eu replico e que eu reforço, é exatamente isso que faço. Aumento aquilo que já existe. Se o mundo é mau, e eu agora me ajunto ao mundo mau, e trato com as pessoas como eu acredito que elas merecem ser tratadas, reforço, pioro, agravo. Então Deus olha para Israel em Babilônia e diz, não é para isso que vocês existem. Não é para isso que vocês estão aqui. Não é para fazer com que o caldeu seja, que você se vingue agora de quem matou os filhos do rei, de quem deixou o rei cego, de quem fez de Daniel eunuco, de quem roubou tudo aquilo que havia no templo do Senhor. Deus seria o maior incomodado. Mas Deus deixou 70 anos. 70 anos. Deus foi o maior atingido. E Deus permitiu os 70 anos. Porque com misericórdia, Deus olhava para cada caldeu. Amanhã eu vou te explicar por que Deus estava tratando com tanta misericórdia aquele povo tão ruim. Deus tinha um plano para aquele povo ainda. Porque Deus gosta de gente ruim. Como assim, pastor? Deus gosta de gente ruim? Deus gosta de gente ruim. Cristo morreu na cruz por gente ruim. Se Cristo não tivesse morrido na cruz por gente ruim, talvez alguns de nós não teríamos tido a chance de mudar quem éramos. E experimentar uma novidade de vida real. Por isso tenha misericórdia de gente ruim. Talvez um dia alguém já te considerou assim. Talvez algum dia alguém já te considerou perverso, maldoso. Talvez algum dia alguém já olhou para você com extremo ódio. E você não gostaria que ela se vingasse de você. Pois por que então estabelecer isso como um padrão comportamental? O que eu posso dizer para Deus agora é, me ajuda. Me ajuda porque na escola da vida o que eu sou acostumado é, aqui se faz, aqui se paga. Bateu, levou. Essa é a dinâmica da vida. Fomos ensinados assim. Estourar essa bolha de maldade, para que isso seja possível é necessário um milagre. Para milagres, Deus é especialista. E para viver esses milagres, a oração é o meio. Mas talvez você olhe para tudo isso que eu disse hoje e diga, será que não tem outra forma melhor? Se tivesse outra forma melhor, Deus já teria apresentado para você e dito faça. Mas não tem. Secar gelo, a inutilidade de amar quem não me ama. Ser pacífico e amoroso com quem quer o meu fim. Não entender nada do porquê Deus é tão paciente e misericordioso com gente ruim. Talvez você continue sem entender. Mas por favor, em nome de Jesus, tenta, ao menos. Tenta em oração, ao menos. E pede para Deus, Senhor, me ajuda. Se essa é a tua vontade, se o Senhor acha realmente que isso tudo é tão melhor do que o que eu já tenho feito, ou do que eu já tenho pensado, ou do que eu já tenho vivido,